Olá, bem-vindos ao audiobook da Rancho Boi Bravo. Nos próximos minutos você poderá saber um pouco mais sobre melhoramento genético. Aproveite esse conteúdo, ele foi desenvolvido especialmente para você. Melhoramento genético, o cenário no Brasil. Nos últimos 10 anos, houve uma mudança significativa em relação ao cenário atual de melhoramento genético no Brasil. De acordo com o professor Fernando Baldi, se avaliarmos a bateria de touros que estão nas centrais de inseminação, a quantidade de sêmen comercializado no país e, sobretudo, de animais geneticamente avaliados, é notável a extrema mudança nos últimos anos. Hoje, o mercado produtor de genética e o mercado consumidor já estão cientes da importância da avaliação genética como uma ferramenta considerável que pode ser utilizada por todos. O crescimento do setor é notório, não somente nos casos ANCP, mas em outros programas. Essas mudanças são um bom sinal. O mercado consumidor de genética está cada vez mais ciente e, além disso, os produtores e consumidores de genética são um incentivo para outros produtores. O objetivo dessa integração aos programas é de melhorar a produtividade das matrizes, ressalta Baldi. O envio de dados dos animais para uma avaliação é muito importante, sendo possível a utilização das informações no gerenciamento da fazenda. É importante ressaltar que quando o produtor de gado de corte compra o sêmen, toda a tecnologia, conhecimento e informação vem na dose de sêmen. A maioria dos programas de avaliação tem em média 30 a 40 anos de seleção. Essa bagagem proporciona maior segurança, transparência e uma melhor comunicação com o produtor de carne e com o criador comercial, que é o consumidor dessa genética. Como direcionar o programa? A falta de informação está sendo um dos obstáculos para os produtores. Por isso, muitas centrais estão trazendo programas de orientação ao produtor comercial sobre como utilizar as ferramentas adequadamente. No caso do Nelore, temos vários programas com diferentes características, pois uma pessoa que não conhece o assunto pode se confundir. Então, as centrais estão levando ao produtor essa base adequada de transmitir a informação para o consumidor de genética, explica o especialista. O Rancho Boi Bravo busca alternativas para facilitar essa comunicação. Mudamos a forma de falar com esse consumidor de genética. Estamos tentando traduzir essa informação de genética para a produção, com números e valores reais sobre o manejo. É um caminho mais fácil para incentivar o uso de touros geneticamente melhorados. Cenário dentro da RBB. Os resultados do Rancho Boi Bravo são impressionantes. A RBB entrou para o programa da ANCP em 2018 e hoje é visível a evolução. A evolução das características e o crescimento consistente ano após ano é incrível. O melhoramento genético vem evoluindo cada vez mais de forma consistente. A média do MGTE dos animais que nasceram em 2018 era de 16 e hoje, na safra 2022, já chegou a 23. Um aumento mais que significativo, exalta Baldi. Os resultados do Rancho Boi Bravo são acima da média. Em um período de 4 anos, tivemos um ganho muito significativo. O impacto econômico é muito grande quando consideramos essa escala para uma fazenda comercial. Um exemplo é o peso a desmama, que em 4 anos aumentou 40 quilos por animal. Se multiplicarmos este valor por 1.000 bezerros, são 40 mil quilos a mais.
Percebemos que o criador de gado de corte é desinformado. Não é a compra de um touro com uma dose de valor elevado que vai atender à demanda que almeja, e sim uma de valor mediano e com um equilíbrio nas características, ou seja, é preciso saber utilizar de forma precisa, conta Baldi. A demora dos resultados era um fator que deixava a desejar, mas essas eventualidades estão virando passado. Com as tecnologias disponíveis no mercado, hoje as respostas estão muito mais rápidas, proporcionando maior satisfação. Desafios e dificuldades dos produtores de carne. Geralmente, os produtores sabem das tecnologias existentes. As informações estão disponíveis e são de fácil acesso. Um dos grandes problemas é como essa tecnologia se incorpora, pois existem falhas na informação de como aplicá-las corretamente. Assim, os programas de melhoramento e as centrais são fundamentais para incentivar e apresentar as respostas que as tecnologias podem proporcionar. Para Baldi, o correto uso da tecnologia é essencial. Quando o produtor pesquisa em institutos federais, universidades, Embrapa e outros, ele consegue muitas informações. Contudo, essas informações não chegam de forma qualificada para o produtor. Vale ressaltar que, também nas fazendas, há falta de capacitação do produtor. O analfabetismo ainda existe no campo. Portanto, se torna necessário a presença de técnico na fazenda, explica. Outra dificuldade é em relação ao mercado. Tendo como referência o fechamento da China no ano passado, muitos criadores que investiram pagaram mais, mas na hora da venda o preço do produto não correspondia ao investimento. É importante fazer uma análise de mercado antes de investir grandes quantias. Características importantes na produção de carne. Você sabe quais características podem proporcionar o lucro que você precisa? Para isso, é importante ficar atento à escolha de um determinado reprodutor, definindo as características que vão fazer a diferença no resultado. Lembramos que no sistema de cria, precocidade sexual, reprodução, peso à desmama e habilidade materna são características consideráveis. O sistema de recria e engorda, desempenho e crescimento também são importantes. O manejo e nutrição adequados fazem com que os animais consigam expressar seu potencial em relação ao acabamento de carcaça e gordura, características que valem a pena considerar na hora da escolha do reprodutor. Assim, a indústria frigorífica proporcionará um pagamento diferenciado, conta Baldi. A avaliação. Na hora de avaliar, é fundamental saber quais características precisam melhorar e em quais vacas trabalhar. Após essa avaliação, é necessário verificar qual touro poderá suprir as deficiências dessas vacas, melhorando determinadas características nelas, e ainda que nível de genética suporta. Por exemplo, se eu preciso comprar um touro líder de sumário ou simplesmente de um touro equilibrado para determinada característica. Um animal geneticamente melhorado produz mais, é mais produtivo, mas a exigência em termos de manejo geralmente é maior. DEP, base genética e acurácia. A DEP é uma ferramenta utilizada para a realização de mudanças de rumo nas características de importância econômica para a produção de carne. Com a ferramenta, os produtores podem projetar um rebanho que satisfaça especificamente suas metas e objetivos de produção. As DEPs são resultados de anos de registros de dados de desempenho obtidos pelos criadores de raças puras, e sua correta utilização resultará em significativas mudanças genéticas dentro de cada raça bovina. Para entender melhor, Baldi explica. Calculamos, com base na informação disponível de um animal, sua genética e de seus parentes. Se um touro A, para peso a desmama de 15 quilos,
e um touro B com a mesma característica de peso a desmama de 5 quilos. Esperamos que os filhos do touro A sejam 10 quilos mais pesados que os filhos do touro B. É uma aplicação meramente comparativa, mas com a superioridade genética. A acurácia me dá uma ideia de confiabilidade dessa diferença, o que se dá em função da quantidade de informação que nós utilizamos para estimar se está adequado ao indivíduo. A NCP. A NCP possui 5 índices. MGTE tradicional, que serve para classificar animais para a maioria dos sistemas de reprodução do Brasil, ou seja, para aqueles que procuram um reprodutor para um sistema tradicional, a pasto, semi-extensivo, que o objetivo é produzir número de animais e arroba de carne. Já no sistema de cria, temos o índice de cria, que oferece uma ponderação maior entre uma característica relacionada à precocidade sexual, longevidade das matrizes e peso a desmama. Temos índices para o sistema cria e engorda com diferentes níveis de intensificação, seja pasto, confinamento ou confinamento com bonificação em gordura. Esse é o primeiro direcionamento que o produtor consumidor de genética possui. Depois de uma filtragem, pegam-se 10 ou 15 touros, de acordo com alguns desses índices, e verifica-se a composição das principais características. Se um animal é excessivamente bom de reprodução, mas é desfavorável na produção de leite, a predominância da característica boa torna-se economicamente muito mais importante. Então, é necessário observar e identificar qual característica paga a conta da fazenda, se é o bezerro desmamado, se são as arrobas, entre outras, diz Baldi. Os programas de melhoramento genético também têm índices que permitem classificar os animais de forma geral com as características que são importantes. Mesmo sendo um animal muito bem avaliado, com determinado índice, tente escolher os mais equilibrados. Quando o produtor diminui a nota de corte, ele passa a ter maior número de opções de animais que têm combinações de DEPs, que mais se adequam ao sistema de produção. Se você perguntar para um produtor de genética se ele escolhe o top 1%, com certeza a resposta será sim. Mas pensando no consumidor de genética, não é viável. Muitas vezes é melhor dar um passo para trás, pois assim se abre um leque de opções em relação aos touros que se pode adquirir, explica o especialista. A avaliação genômica. Como ela auxilia o produtor? A análise genômica dos bovinos identifica os marcadores moleculares que são de interesse econômico para os produtores. Para contextualizar melhor o assunto, os marcadores moleculares são variações no material genético, genoma, que caracterizam as diferenças fenotípicas entre 2 ou mais indivíduos. Nos programas que fazem essa avaliação, eles traduzem esse genoma em uma informação produtiva. A vantagem dessa DEP genômica é que se pode aumentar a acurácia, proporcionando maior assertividade na hora de fazer a seleção dos animais jovens. Quando se diz que um animal tem a DEP superior ao outro, significa que essa diferença é real. A genômica proporciona uma avaliação com maior confiabilidade. A genômica tem aberto espaço para a avaliação de outras características, como a eficiência alimentar, maciez da carne, características reprodutivas e longevidade das matrizes. São características que levam muito tempo para aumentar a acurácia das avaliações. Então, com a genômica é possível ganhar confiabilidade das avaliações nos animais jovens. O impacto produtivo dos animais geneticamente avaliados é indiscutível. No rebanho do rancho Boi Bravo, a idade média das matrizes vem diminuindo. O criador que desafia suas fêmeas utilizando a genômica tem maior porcentagem e assertividade na seleção de fêmeas, pensando nas características reprodutivas, e o ciclo começa a andar mais rápido. Você acasala antes,
A fêmea pare antes e é descartada antes. O ciclo de reposição de animais geneticamente melhorados acelerou e junto teve um ganho genético e aumento da produtividade, conta Baldi. Podemos observar que a partir de 2014 a evolução genética aumentou, na mesma época que as avaliações genômicas começaram a ser utilizadas. Antes de 2014, o produtor precisava, em média, de 20 anos para aumentar 10 quilos do peso a desmama. Mas hoje, com 10 anos, é possível ter o mesmo resultado. Chegamos ao fim desse audiobook. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo e que as informações aqui apresentadas tenham esclarecido suas dúvidas. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima edição.